Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Este é o programa Sabedoria para Viver Bem. Momentos únicos que temos vividos neste programa ao longo de todo este ano. Todas as semanas você recebe um episódio onde nós temos aprendido princípios eternos, milenares, que Deus nos concedeu através da sua palavra, a Bíblia, para nos ensinar a viver melhor todos os dias. E para compor este episódio hoje, nós estamos aqui reunidos para falar de um tema que alcança toda a humanidade. Todo ser humano precisa estar atento aos acontecimentos. E vamos falar sobre acompanhar a modernidade, a tecnologia, a ciência que se multiplica. E está aqui conosco à mesa Pastor João Carlos, sempre conosco, presente na apresentação desse programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado e bom poder dividir com vocês esse tempo de tão importante para nós podermos aperfeiçoar a nossa vida. A gente está quase um ano fazendo esse programa e vendo como a sabedoria implica em tantas nuances do nosso dia a dia. Verdade. Mas temos um convidado muito especial hoje, Pastor Josias Júnior. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Sabedoria para Viver Bem. Amém. Paz do Senhor, Pastor Wallace, Pastor João. Uma alegria estar com vocês aqui. Maravilha. Esse é um tema que o nosso convidado especial vai dar aqui bastante elementos, bastante informações, e para nós é sempre um prazer imenso recebê-lo. Mas antes, como sempre, em todos os nossos programas, nós destacamos na Palavra de Deus um texto bíblico que reflete o tema o qual nós vamos trabalhar, que nós vamos posicionar. Pastor João Carlos, sempre nós dissemos, a Bíblia ela é muito rica e farta em todos os assuntos, em todas as áreas da vida. E para falar de tecnologia, a gente consegue um texto bíblico para falar sobre esse assunto também? Bom, considerando que o próprio Espírito de Deus colocou um texto que diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela não é um manual de muitos assuntos, mas ela trata desses assuntos de uma forma especial. Quando a gente fala de tecnologia, né, buscando essa questão de conhecer novas tecnologias, existe uma passagem da Bíblia interessante. Eu vou precisar ler 2 textos para você poder entender do que nós estamos falando. O primeiro texto está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, verso 2, que diz assim: armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Nós estamos vendo aqui que os guerreiros da tribo de Benjamim, eles tinham uma tecnologia especial que as outras tribos de Israel não possuíam, que era o uso do arco. E o que nós vamos encontrar? Lá no final, quando Saul morre, né, o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, morre Saul e morre Jonatas, que Davi tinha um apreço muito grande por esses dois, pelo fato de Saul ser o ungido do Senhor e Jonatas ser seu grande amigo. O que nós vamos encontrar quando essa situação chega até Davi? O segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 17, diz assim: e lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Ou seja, a tribo de Benjamim, nós não sabemos de que forma, ela desenvolveu a tecnologia de usar o arco, de usar flechas nas suas guerras, nas suas batalhas. Então, os guerreiros de Saul, eles usavam muito essa tecnologia. Os de Judá não tinham isso. Isso era uma característica da tribo de Benjamim. Cada tribo de Israel tinha características próprias. A tribo de Naftali tinha a característica de conhecer o tempo e as estações. E aí o que Davi faz? Sabendo ele como os guerreiros de Benjamim conseguiam grandes vitórias usando o arco, ele dá uma ordem. Agora que a tribo de Judá vai se tornar eminente, agora que Davi se torna o rei e ele é da tribo de Judá, ele dá uma ordem que os guerreiros da tribo de Judá aprendam a tecnologia do uso do arco, que era particular da tribo de Benjamim.
É mais sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a importância de nós acompanharmos o progresso da tecnologia, os novos desenvolvimentos, tudo aquilo que vem se apresentar a nós, especialmente no tempo que a gente vive, que tem tanto conhecimento surgindo a cada dia, como nós podemos ficar para trás e ter sabedoria dessa forma. Também para sermos sábios precisamos acompanhar a tecnologia. Perfeito. Pastor Josias, e assim como os benjamitas tinham que aprender, ensinar, tudo isso faz parte do ser humano. O crescimento do ser humano, o aprendizado do ser humano depende desse interesse, dessa atitude. Isso é um princípio de sabedoria, você buscar sempre evoluir acompanhando aquilo que está acontecendo. Então, falar de tecnologia, de acompanhar a evolução da tecnologia, é algo que envolve todo ser humano. Ninguém pode ficar obsoleto como a própria tecnologia, na verdade. É interessante a gente chamar a reflexão, e aqui eu aproveito, João, essa abordagem que você fez, de que o Senhor não nos chamou para ser cauda, mas sim cabeça. E que em toda a Bíblia a tecnologia esteve presente. Obviamente, a tecnologia existente à época. Então, por exemplo, o Senhor Jesus pregou sem microfone, sem caixa de som, para 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Tá? A gente, nas nossas igrejas aí com 100, 120, 150 pessoas, nós já queremos microfone, caixa de som, né, tal. O que o Senhor Jesus fazia? Quando vocês olham, vocês percebem que, na maioria das vezes que Jesus estava pregando, ele colocava diante de si, ele estava pregando diante de uma pequena colina e normalmente de costas para o mar. Por quê? Ele usava do conhecimento que ele tinha e tem, porque ele é o criador da física, para que a direção do vento e a questão acústica do ambiente que ele estava fizesse com que o alcance da voz dele fosse o mais longe possível. Isso. O pastor Gilson esteve na Turquia, e eles estiveram ali com a equipe, o pastor Edson, o Fábio, visitaram um anfiteatro que você fala nesse tom de voz que nós estamos falando aqui agora e as pessoas lá na última fila conseguem ouvir. Tecnologia, física. Lutero, quando Lutero ele escreve as 95 teses e ele traduz a Bíblia para o alemão, para uma língua viva, porque ela estava escrita numa língua morta, que era o latim. Que tecnologia existia na época? A gráfica, inventada por Gutenberg. E a Bíblia pôde ser espalhada e transmitida para todos os lugares. O apóstolo João, quando escreve o Apocalipse, ele escreve, é uma carta. Qual era a tecnologia que tinha? Papel e caneta, ou não seja caneta, mas algo que servisse, uma pena que servisse ali para poder fazer o registro das palavras. Então, o que acontece é o seguinte, o mundo ele vem caminhando e Deus conhece todas as coisas, ele é Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele sabe tudo e a tecnologia está à disposição, seja para realizarmos a obra, seja para o nosso dia a dia e para alcançarmos as vitórias. Então, a sabedoria que a palavra de Deus nos dá, você falou sobre as respostas que a Bíblia traz, essa sabedoria nos ajuda no dia a dia. É a tecnologia para ajudar, para contribuir, para nos dar recursos, ferramentas para a vida profissional, para o lar, para as donas de casa, por exemplo, hoje, têm muito mais equipamentos à sua disposição. Por exemplo, para a manutenção da casa, da limpeza, tudo mais do que as nossas avós tinham. Correto. Então, tudo isso é tecnologia. Nós estamos cercados. Aliás, você está assistindo isso aqui agora por causa da tecnologia. Exato. Por causa da tecnologia, nós podemos estar aqui na Central de Comunicação da Igreja Cristã Maranata, em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, e você está nos assistindo, por exemplo, na Inglaterra, em Portugal, no Japão, enfim, por causa da tecnologia. Outro dia nós estávamos na madrugada e o irmão estava no navio, em Singapura. Estou aqui no navio ouvindo vocês. Agora eu fico perguntando para você, Josias, você que acompanhou o histórico, já que estamos falando de tecnologia agora, de transmissão da palavra de Deus,
Era assim no começo da rádio e da TV, que eu não acompanhei essa fase, eu estava no Rio de Janeiro. Como é que era do começo para hoje, Josias? Olha só, Deus usa as ferramentas. As ferramentas, nesse caso, eram os arcos, ou era o uso do arco pelos benjamitas. Né? Era preciso aprender, era preciso desenvolver para ampliar esse alcance. Obviamente, quando nós começamos a Rádio Manaim, que já foi, na verdade, o terceiro momento do avanço tecnológico da comunicação da Igreja Maranata. O primeiro foi a videoconferência, talvez alguns lembrem, quando nós transmitíamos o seminário por videoconferência, e que era uma tecnologia que rapidamente se tornou insuficiente, por conta da demanda. Todos os manaíns queriam receber um seminário. E a videoconferência, imagine, há 15 anos atrás, internet de escada. Para a gente entregar um conteúdo em videoconferência, em áudio e vídeo, para muitos pontos ao mesmo tempo, a qualidade era sofrível na chegada lá na ponta. Eu acompanhei isso lá de Salvador. O segundo momento foi a transmissão de satélite, foi o sistema de transmissão via satélite que resolveu esse problema. E na ocasião já foi revolucionário. Revolucionário. Né? Alcançou inúmeros pontos no mundo todo. Já mudou completamente a lógica, você já chegava com qualidade em todas as igrejas, não mais apenas no Manaíns, mas em todas as igrejas. E aí o terceiro passo foi a Rádio Manaim. Né? Foi muito engraçado, muito interessante o início, porque você sai do sistema de satélite, que é um modal de tecnologia completamente diferente da internet, tudo diferente da internet em termos de meio de chegada, né? Em termos de geração de conteúdo, igual nós estamos aqui, estamos transmitindo pela internet, estamos transmitindo pela TV aberta, estamos transmitindo via satélite, ou seja, estamos produzindo o mesmo conteúdo que está sendo transmitido por diversos modais de tecnologia. A rádio e o satélite eram completamente diferentes, tanto na origem quanto no modal de transmissão. E foi muito interessante porque eu me lembro daquelas lembranças que marcam a vida da gente. O pastor Gedeuti, ele me disse o seguinte: em quanto tempo a rádio vai estar no ar? Eu falei, 15 dias. Ele tomou um susto. Eu já entendia da ideia e que em 15 dias a gente punha no ar. Obviamente que entraríamos num processo de aperfeiçoamento, de ampliação do alcance. Com 3 dias ele avisou no Manaim que nós já estávamos com a rádio no ar, e foi uma loucura, e assim, porque o servidor ele comporta uma determinada quantidade de acessos, e o servidor caiu e a gente teve que adquirir servidor fora do Brasil, e foi uma loucura, porque rapidamente o nosso povo se agregou. O nosso povo ama o conteúdo da Igreja Cristã Maranata. O nosso povo se identifica. Nós temos uma identidade muito consolidada, muito forte, maravilhosa, e o nosso povo aderiu rapidamente, e a rádio começou. E aí tem uma história, se for contar a história da rádio, você pode marcar uns 3 programas aí. Agora, voltando assim, os olhos mais para a vida profissional do ser humano de forma geral, né? Você é uma pessoa muito ligada à tecnologia. Você acompanha, você faz cursos, você vai onde tem conferências, onde tem congressos, você vê a tecnologia evoluir por si só, desculpa a redundância. Mas isso deve ser aplicado para todas as pessoas em todas as áreas da vida, seja independente de profissão. Por que essa preocupação de que todo mundo se preocupe em acompanhar essa evolução e esse aprendizado? O que você enxerga para que toda a audiência que nos ouve hoje, por que tem que estar preocupado com isso? Muito bem. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o meu tio, quando ele me disse uma coisa. Eu era solteiro ainda, ou seja, essa conversa aconteceu há mais de 35 anos. E que eu guardei essa frase dele também. Ele disse o seguinte: a vida está mudando numa velocidade muito mais rápida do que mudava na minha época de juventude. Foi a palavra que ele disse para mim. Então eu, de certa forma, já construí uma trajetória considerando isso, a percepção da mudança. Se você não percebe a mudança, você fica para trás. Então, sabedoria é perceber as mudanças. Perfeito. É sábio perceber as mudanças. Olhar o que está à volta, perceber o que está acontecendo. Não adianta só o irmão ou a irmã achar que o seu filho ou sua filha jovem simplesmente é coisa de jovem. Não.
o mundo está mudando à nossa volta. E nós precisamos, no mínimo, entender o que está acontecendo. Ah, mas eu não gosto disso. Não tem problema. Não gostar é uma coisa. Não perceber te deixa vulnerável. Então é sábio estar atento. Procura saber. Pergunta, não tem problema. Pergunta. Por quê? Porque se na época do meu tio, há 35 anos atrás, do meu tio, ele é vivo, né? Mas daquela conversa com ele, as coisas estavam mudando muito rápido, hoje estão mudando exponencialmente mais rápido. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Um dia, eu me lembro de uma conversa que eu tive dentro dessa minha busca por entender as coisas que estão acontecendo à volta. Eu tive uma conversa com um grande empresário, um homem de uma projeção muito grande no mercado brasileiro, e nós estávamos falando sobre pesquisa de mercado, que é uma coisa que todo mundo que tem algum negócio precisa, não é só negócio, não, até para sua vida profissional mesmo. Você é jovem, você precisa entender como é que o mercado está. Não é só o que eu gosto, o que eu quero, o que não entre numa caixinha. Olhe o mercado que está à volta. E ele falando sobre pesquisa de mercado para mim, numa reunião que tivemos lá em São Paulo, recentemente, esse ano. E ele me disse o seguinte, você faz uma pesquisa de mercado entre a concepção do projeto da pesquisa e a leitura dos dados e análise dos dados da pesquisa, no mínimo, na melhor das hipóteses, 30 dias. Daqui a 30 dias, quando você for analisar os dados, isso aqui já mudou. Essa origem já mudou. A coisa está acontecendo numa velocidade tão grande que você precisa estar atento ao que está acontecendo hoje. Porque o que aconteceu ontem já ficou velho. Verdade. Isso em relação a tudo. Tudo. Então, qualquer área de conhecimento, ou para a vida pessoal, né, você tem que estar ligado no que está acontecendo com muito cuidado, muito equilíbrio, sabedoria. Cuidado com o que você vê na internet, tá? Porque às vezes é só uma modinha. Quando você vai ver lá na frente, aquilo traz mais prejuízo do que qualquer coisa. Então, Verdade. Isso é sabedoria. É exatamente essa percepção do que está acontecendo à volta, de maneira ampla, olhando se tem uma abordagem que aponta para um lado, qual é a abordagem que aponta para o outro? Para que você possa ter esse contexto. E tudo isso está na mão de cada um de nós. A ferramenta que a gente precisa está aqui. Acessível a todos. Acessível a todo mundo. Acessível. Está na sua mão. Obviamente que quanto mais jovens as pessoas, maior a facilidade de lidar com essas coisas, né? Eu brinco, se você pegar uma revista impressa, e der para uma criança, ela vai tentar ampliar a foto, né? Ela vai colocar a mão assim e vai tentar abrir a foto para ver mais de perto. Ou então passar o dedo assim. Ela já cresceu com essa tecnologia no dedo, essa tecnologia no dedo. Exatamente. Não muda. O que a gente vê, então, é que a tecnologia está aí e veio para ficar. Sim. Não tem como você ser sábio no século XXI sem estar atento às tendências novas. Perfeito. Agora, nós, como servos de Deus, vamos lembrar daquilo que Saulo falou, que ele diz assim, provar de tudo e retende o que é bom. Perfeito. Se a gente for dessa forma, sabedoria é colocar as coisas certas nos lugares certos, nas horas certas. Se você escolher as coisas certas de toda essa tecnologia que está ao nosso redor, seja no âmbito que for da sua vida, se for na medicina, se for na indústria, se for na alimentação, você pode conhecer tudo. Agora, nada de ficar parado no tempo, mas também, ao mesmo tempo, nada de absorver tudo que está na frente. Pedir ao Senhor sabedoria, usar sua mente também para ser sábio, para dizer assim, isso aqui é bom, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou procurar um outro caminho, pode ser que tenha algo melhor. Dessa forma, assim? Vamos traduzir isso com uma metáfora, com uma alegoria. Uhum. Você precisa de sabedoria para usar uma chaleira para fazer um café? Precisa. Se você pegar uma chaleira e entregar a uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás, ela vai olhar para aquilo ali e não vai saber o que é aquilo ali. Não, isso aqui é para você fazer café. Não sabe nem como usa. Não sabe nem como usar. E pode se ferir. Uhum. Isso. Se usar mal, pode se ferir. Se queimar, né? Pode se queimar. Talvez para você que está assistindo,
uma chaleira de café seja a coisa mais básica do mundo. Ou talvez você nem viva isso. Hoje em dia você já tem as cafeteiras elétricas, cápsulas e por aí vai. Mas talvez você nem tenha, nem considere isso uma coisa tão... Quando lançaram o fogão, era algo extraordinário. As pessoas antigas, né, assustavam com aquilo, tinha até medo. Pois é. Medo de ir lá acender o fogo. A minha filha falou assim, papai, é verdade que vocês não tinham celular na juventude de vocês? Eu disse, minha filha, é verdade que teve gente que não tinha geladeira. Exatamente. A geladeira não nasceu junto com o homem. Quando Deus criou o homem, não criou a geladeira. A geladeira veio milhares de anos depois. Então, a tecnologia vai chegando, a gente vai se adequando. Agora, eu posso usar uma chaleira para o bem ou para o mal. Exato. Para fazer um belíssimo café ou para me queimar. Queimar uma pessoa. Ou queimar uma pessoa. Eu posso usar a tecnologia que está à volta, eu posso usar, por exemplo, as redes sociais para o bem ou para o mal. É verdade. Eu posso usar para ferir alguém ou posso me ferir com aquilo ali. Você, jovem, você vai fazer uma entrevista de emprego hoje. Você sabe o que é que o seu empregador olha? Suas redes sociais. Ele olha suas redes sociais. Ali nas suas redes sociais você está dizendo quem você é, sem precisar de um currículo. Está ali nas suas redes sociais. Então é a tecnologia usada ou para me ferir ou para me beneficiar. Achei interessante essa colocação de coisas antigas que os jovens hoje não conhecem. Gerações que mudam, né? Casos emblemáticos, assim, muito conhecidos, famosos, né? Uma empresa que revelava filmes de foto e que achou que ia ficar naquilo ali a vida toda. O telefone discado, quem que imaginaria que isso ia acabar? Mas acabou. Eu vou dizer uma coisa, quando eu me casei, nós tínhamos 2 patrimônios, eu e minha esposa. Um carro e um telefone. O telefone era patrimônio, era investimento. As pessoas compravam linhas de telefone para depois vender mais caro. Exatamente, para vender mais caro. Era um patrimônio que nós tínhamos. Nós estamos entregando as nossas idades. Mas eu quero deixar ainda um versículo especial para você meditar. Em Provérbios, capítulo 9, verso 9, diz assim: Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Isso é indispensável na vida do ser humano. Nós precisamos estar sempre aprendendo. Parar de aprender é deixar de viver, deixar de acompanhar e de alcançar tudo que você pode viver de melhor naquilo que Deus tem nos proporcionado. Então, esse provérbio é algo milenar, mas na verdade eterno, porque veio da eternidade. Agora, pastor Josias, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Precisa estudar sempre, buscar sempre. Sempre. Quanto tempo você dedica a buscar coisas novas, informações novas, aprender, fazer curso? Porque tem pessoas que sempre vai usar a seguinte historinha ou desculpa, né? Eu não tenho tempo. Eu só posso ir lá na minha empresa, bater o cartão e voltar para casa para dormir. Tem muitas pessoas vivendo algumas realidades. Mas é possível, como você disse, todo mundo hoje tem o celular na mão. É indispensável. Indispensável. Eu diria o seguinte, tem um grande empresário mundialmente conhecido, mora nos Estados Unidos, não é americano, mas mora nos Estados Unidos, que ele disse o seguinte, essa plataforma que a gente também usa, o YouTube, tem ensinamento para tudo. É a maior universidade que existe na face da Terra. Então, você não precisa necessariamente, até porque você já estudou para fazer o que você faz. Pressupõe-se isso. Você é um advogado, você já estudou para ser advogado. Correto. Você estudou para ser bacharel em Direito, depois estudou para passar na OAB. Eu me lembro que na minha época de jovem se dizia que o curso de medicina você tinha que estudar o resto da vida. Hoje não é só mais o curso de medicina, você tem que estudar tudo, porque o mercado está aí, as mudanças estão aí e você não pode ficar para trás. E nunca cessa, né? E nunca cessa. Então, para mim, por exemplo, obviamente que você tem cursos que você faz, hoje em dia a facilidade do online, obviamente tem que avaliar e a própria tecnologia te permite isso. Eu me lembro de uma proposta que eu tive de fazer um mestrado, que a primeira coisa que eu fiz foi ir num site da internet,
onde as reclamações são colocadas, e coloquei o nome e descobri que aquilo ali não prestava. Entendeu? Então, isso é uma alternativa. Tecnologia. É saber, Correto. não é só saber o que fazer, é saber como fazer. Perfeito. Com sabedoria e buscar as informações que estão disponíveis na palma da mão para você saber quais os caminhos. E, óbvio, nós também temos a bênção de consultar o Senhor e sabemos. Amém. Glória a Deus. Pastor João Carlos, esse episódio nós estamos falando especificamente de acompanhar a evolução, a tecnologia, muito pela informática e ciência em geral. Mas o nosso público tem que estar atento a todos esses detalhes. Mais algum detalhe que nós podemos aqui acrescentar para quem nos ouve, quem nos acompanha? Eu penso que no tempo que nós temos, nós conseguimos abordar essa importância. Nós não vamos entrar num veio de uma determinada função, de uma determinada profissão, mas isso, o que nós falamos aqui é generalista, vale para todo mundo. Todo mundo tem que estar buscando novas tecnologias, conhecendo a literatura atual, acompanhando, como foi dito pelo pastor Josias, o celular está na sua mão, o YouTube está ali, a maior biblioteca que existe hoje em dia é o YouTube. Então ninguém está escusado de dizer, eu não consigo aprender. O conhecimento está à disposição, basta ir atrás e adquirir. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente, continue nos acompanhando. Nós vamos permanecer com o nosso convidado, pastor Josias. No próximo episódio, vamos falar de um tema que se estende, uma sequência deste raciocínio, mas que também vai te surpreender. Compartilhe este conteúdo com todas as pessoas que você conhece, especialmente as pessoas que você ama, do seu convívio. Isto vai trazer muito crescimento, desenvolvimento pessoal para você e para todos ao seu redor. Continue conosco, a paz do Senhor Jesus.